welcome in this place. Come have your way tonight. Have your way tonight, Jesus. Hallelujah. I want to hear the church sing with us. We wait for you. We wait for you. Holy Spirit, we wait for you. We wait for you. To walk in the room. Come in this place. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. We are here in your presence, God. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Release, release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, you move, and we want more. You speak, and we want more. You move, and we want more of the fullness. You move, and we want more. You speak, and we want more. You move, and we want more of the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Clap your hands. Clap your hands tonight, 'cause he is holy. He is holy. He is holy. Oh, oh, and I can't get enough. Can't get enough. I can't get enough of your presence. Presence. I can't get enough of your presence. Presence. I can't get enough of your presence. Presence. I can't get enough. Can't get enough. You move, and we want more. You speak, and we want more. You move, and we want more of the fullness. The church sing, release, release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come in this place. Shekinah glory, come. Yeah. Hallelujah. 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 We believe that you are here, oh God. We believe that you hear our cry.
Eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Deus. Não há outro como tu. Santo Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A igreja canta com esplendor. Com esplendor do Rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Levante suas mãos se você está alegre no Senhor. Comece a adorar a própria luz. Aleluia. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante por gerações, por gerações Ele é. O tempo está na mão de Deus, aleluia. O começo e o fim, Ele é o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Espírito e Pai. Ele é o Cordeiro. Cordeiro e leão, aleluia. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, aleluia. Quão grande é o meu Deus, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Grande, quão grande, quão grande é o meu Deus, aleluia. Todo poderoso, Ele é, Ele é. Todos hão de Senhor, Senhor, Tu és digno de toda adoração. Comece a adorar o meu Senhor. Comece a adorar. Use suas próprias palavras. Comece a falar para Deus o quanto Ele é importante para você. Deus, eu te amo. Aleluia. Eu te amo. Todo nome é seu. Tu és digno de louvor.
vez. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declare quão grande. Levante suas mãos. Levante suas mãos para o céu. Deus se faz presente aqui nesse meio. Todos são de bem. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos são de bem. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Santo. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Sabe como eles vão ver quão grande é o nosso Deus? Como é que o mundo vai ver quão grande é o nosso Deus? Através de cada um de nós. Nós temos que refletir a imagem daquele que nos criou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa luz tem que resplandecer em nossas vidas. Assim, eles vão ver quão grande é o nosso Deus. A transformação que nenhum homem pode fazer na vida de um ser humano, Ele pode fazer. E é este resplendor que o mundo vê nas nossas vidas. Oh, aleluia. Oh, esperamos por Ti, Senhor. Tua palavra diz que nós somos templo do Teu Santo Espírito. Oh, aleluia. Faça essa oração conosco. Oh, aleluia. Ao Teu Deus, que espera o Teu culto. Por Ti espero, habita em nós. Oh, minha alma anseia por Ti. Em Teu amor, envolve-me, Senhor. Quero conhecer-Te mais e mais. Vem viver em mim, toma-me, só sopra em mim, voarei como oh, aleluia. Ansiamos, Senhor meu Deus, por este dia. Por Ti espero, habita em mim, ó Deus.
receba a nossa adoração. Oh, Espírito. Into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your face, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hearts we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, hallelujah. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our hearts we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh, aleluia. Tu estás presente aqui. Nós queremos te adorar com nossas vidas, Senhor. Não é nossas palavras, ó Pai, que representam o quanto te amamos, mas sim as nossas vidas entregue a Ti em Tua presença. É que demonstra o quanto nós te amamos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluias. Bênção. Estenda suas mãos. Vamos orar com fé em nome do Senhor. Pai, é uma alegria para nós, Senhor, poder interceder por esse exército de crianças, ó Pai. Pai amado, temos muito que aprender com elas, porque é assim que o Senhor nos ensina a Tua palavra. Por isso que nós oramos, intercedemos e pedimos, ó Pai, que a começar de nós pais, possamos ensinar constantemente, ó Pai, a palavra do Senhor, através da nossa vida, Senhor, e através, ó Pai, do ensino, ó Pai amado, da Tua palavra. Intercedemos, ó Pai, pelos ministérios, ó Pai, os professores, professoras, Pai, que em nome do Senhor, em cada coração destes homens e mulheres que têm investido a vida se preparando para ensinar as crianças, eles e elas possam entender o valor, a profundidade deste ministério, ó Pai. Clamamos, ó Pai, a unção do Senhor sobre elas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado aos pastores. Irmãos, que privilégio, hein? Que honra para mim estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais a oportunidade, o convite. E trago uma saudação minha, da minha família e toda a nossa igreja. Que a graça, a paz, a bênção do Senhor Jesus se multiplique na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja, no seu ministério. Graças a Deus por isso, né? Desde que eu cheguei, tenho ouvido falar bem desta igreja, ouvido falar bem do seu pastor. E agora, ouvindo aqui os seus avisos e o preparo para essa viagem missionária, eu posso antever mesmo bênçãos enormes, sem medidas da parte de Deus, porque nós somos chamados a dar. E quanto mais nós damos, mais nós autorizamos o Senhor a nos abençoar em volta, não é? Então, eu creio que Deus vai fazer isso e vai abençoar muito a sua vida mesmo. Nós vamos, antes de pregar, vamos orar a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Acabamos de orar, mas eu sinto tanto no meu coração de pedir a Deus. Sabe o que eu quero pedir a Deus? Eu quero pedir a Deus que dê para vocês aquele templo. Que esse templo seja dado para Deus. E não assim num sufoco, não, num milagre. Que seja dado para o Senhor assim fácil, sabe? Fácil mesmo, que aconteça um milagre. Você crê que Deus faz isso? Você crê que Deus faz milagre? Ele faz, irmão. Ele faz. E eu vou pedir a Deus, nós vamos pedir. Então nós vamos dar nossas mãos como irmãos. E juntos aqui, pastores, irmãos, nós vamos pedir ao Senhor. Já imaginou, irmãos, essa igreja com lugar próprio? Investindo, melhorando. Puxa vida, vai ser uma bênção. Não é? Vai ser uma bênção aí. O Senhor pode fazer isso. Eu creio que é o tempo desta igreja. É o tempo dessa igreja alargar suas fronteiras. É o tempo dessa igreja derrubar as paredes para alcançar o povo. É hora de ter muito lugar para muita gente nova que Deus quer trazer. Não é? E poder fazer vários cultos, e no domingo, e no sábado, e na semana, com toda a liberdade. Então nós vamos pedir ao Senhor e vamos receber em fé aquilo que Deus quer nos dar. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos tua presença, Pai. Agradecemos a tua bondade. Agradecemos a Deus as provas inequívocas do seu amor por nós. Ó Deus, eu me junto agora a esta igreja, minha igreja também, Pai. O mesmo reino, o mesmo Senhor. A vitória deles é a minha alegria, Pai. Ó Deus, em meu nome, em nome da minha família, em nosso nome, como povo de Deus, nós levantamos um pedido ao Senhor. Deus, dá esse templo que eles querem comprar, Pai. Dá e dá de forma milagrosa, Pai. O Senhor dá os recursos, Pai. Envia alguém para ajudar, move o coração, que essa proposta seja aceita e ainda seja dado um desconto, Senhor. E, ó Deus, que alguma coisa sobrenatural aconteça, para que essa igreja tenha uma propriedade, ó Deus, deles mesmo, Pai. Ó Pai, para a glória do teu nome, para o crescimento da igreja. Senhor, abençoa a liderança do pastor Nilson, sua equipe, sua família. Une esta igreja, Pai. Une em amor, une em propósito, une numa visão grande, para fazer ainda algo muito maior para o Senhor, nesta terra e aonde o Senhor os mandar em missões. Pai querido, abençoa, Pai. Abençoa, Deus, com toda a sorte de bênção. E agora nós ainda rogamos, envia a Tua palavra. A Tua palavra nos cura. A Tua palavra nos anima. A Tua palavra nos dá vida. A Tua palavra nos dá direção. Envia a Tua palavra. Aviva a nossa vida. Coloca a nossa vida no centro da Sua vontade, Pai. Para que cumpramos, ó Deus, aquilo que está no Teu coração para nós. Eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. É uma alegria estar aqui comigo, não é? E poder estar com a Juliana, minha esposa. Já somos casados há 29 anos. Faremos agora no dia 30 de junho. Temos 2 filhas. A mais velha já se casou. Não é por isso Elias fica aí curtindo com a minha cara que eu vou virar avô. Virar avô não tem problema, nada, é muita alegria. O duro é dormir com uma avó, não é? Deitar do lado de uma avó é dose, não é brincadeira não. Mas não é, a vida é assim, não é mesmo, irmão? Mas a vida é assim. Mas é uma alegria, não é? Você imagina que essa belezura vai ser avó daqui a pouquinho, não é? Temos a filha que chama Paula, 26 anos, e a Isabela, 23 anos, e as duas são muito abençoadas, não é?
E a gente é muito abençoado, pastoreamos a Igreja Batista Central em Belo Horizonte, uma igreja que Deus, pela sua graça, né, tem nos permitido liderar, tem crescido tanto, né, tem sido usada aí com muita alegria. Um povo bonito, um povo muito trabalhador, um povo que arregaça a manga mesmo, e como trabalham na obra do Senhor. Eu fico bobo, não é? E quem menos trabalha lá deve ser eu, porque a igreja é muito trabalhadora. E quando um povo se une, né, dentro de uma visão para servir a Deus, a obra prospera, e tem sido muito legal mesmo, não é? Muito legal. Deus colocou no meu coração, eu sempre fico muito assim, com muito frio na barriga, muito temor, não é fácil pregar a palavra. Eu não quero falar nada de mim, eu fico pensando, Senhor, o que é para falar a esse povo? E Deus trouxe ao meu coração uma palavra antiga lá no começo desse mover de crescimento, lá quando a gente começou a desafiar a igreja para algo mais. Sabe, irmãos, eu percebo que tem muita igreja que vai levando, assim, vai sobrevivendo, vai andando. E às vezes a gente não compreende algumas coisas. Sabe, irmãos, às vezes a gente se fecha aqui num lugar gostoso, aconchegante, e a gente, né, investe toda a nossa vida cantando louvor. Cantar louvor é muito bom, irmão. Eu amo louvor. Na nossa igreja são, sei lá quantas bandas, mais de 10, coral, tudo do melhor. Mas eu fico ali cantando, eu falo, puxa, eu vivo para a glória do Senhor. Mas eu vou morrer, vou para o céu. E lá vou continuar cantando, e vou adorar o Senhor. E vou me prostrar face a face. Não é tanta coisa que a gente faz na igreja, não é mesmo? Mas tem uma coisa que a gente só vai poder fazer aqui. Daqui a pouquinho a gente não pode mais fazer, que é evangelizar. É falar para as pessoas de Jesus. Sabe, quando acabar isso aqui, quando Jesus voltar, nunca mais. Acabou. Para quem pregou, pregou. Para quem não pregou, não pregou. E me dá uma agonia, tem já mais de uma semana que eu estou aqui, quase 10 dias. E lá em Belo Horizonte eu fico assim apreensivo, sabe por quê? Porque lá tem muitos cemitérios. Não, Belo Horizonte tem cemitério para todo lado. Tem cemitério jardim, tem cemitério com prédio, tem cemitério que queima as pessoas, tem cemitério de todo tipo. Não é? Cemitério de rico, cemitério de pobre. E sabe, eu nunca vi uma placa lá assim, ó, fechado o velório, fechado o enterro, o pastor Paulo está viajando. Só quando o pastor Paulo voltar, que nós vamos poder enterrar morto de novo. Pelo contrário. Nós estamos aqui agora e tem gente chorando lá agora. Tem gente chorando no cemitério aqui. Tem pai despedindo o filho que morreu novo no acidente de trânsito. Teve gente que enxapou de remédio. Teve gente que apareceu uma doença maluca. E o cemitério é tão guloso que ele não para de puxar a gente. Ploc, ploc, ploc. Insaciável. A maioria que desce para a morte vai sem Jesus. E vai sem Jesus para um lugar de onde nunca mais vai sair. Um lugar que não foi feito para seres humanos. O inferno não foi feito para um homem, um ser humano viver lá. Foi feito para castigo de demônios. De anjos que se rebelaram contra Deus. Mas ser humano vai se juntar lá. Pela eternidade, no que a Bíblia chama de ranger de dente e choro. Às vezes a gente está passando um aperto, leva um susto, e aí a gente procura alguém, aí já junta aqui, né? Estou com medo e tal. Lá não vai ter ninguém, porque está todo mundo isolado, sozinho, agoniado em trevas, pela eternidade afora. Talvez porque nunca ouviu falar de Jesus. E eu fico pensando nessas coisas, eu fico pensando, e a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Nós estamos numa viagem, irmãos. Nossa vida é uma viagem. Pastor Rick Warren, no seu livro mais famoso, não é? Uma Vida com Propósito, ele diz que a vida é um teste. A vida é uma oportunidade que Deus nos dá para no final chegarmos diante de Deus e Ele poder ver o que nós, na sabedoria e luz que Ele nos deu, fizemos da nossa vida. Sabe, eu desde jovenzinho eu estou inquieto.
Desde que eu era adolescente, eu me converti aos 12 anos de idade. Minha mãe se converteu, minha mãe e meu pai brigavam muito. Minha mãe era tão chata, mas tão chata, eu herdei um pouco dela. Mas minha mãe era chata mesmo. Metida, minha mãe era metida. Botava uma banca. E minha mãe gostava de mandar, aliás, ela gosta até hoje. Né? Gosta até hoje. Né? Gosta. Minha mãe gostava de mandar e ela e meu pai brigavam. E eu via eles brigando, aquilo me dava uma coisa. Um dia minha mãe sumiu, começou a ir numas noites em algum lugar que a gente não sabia onde. Mas eu comecei a ver que minha mãe estava ficando diferente. Parou de brigar. Começou a ficar bacana, legal. Falar diferente. Todo mundo lá em casa começou a falar, o que houve com a mãe? O que aconteceu? E eu lembro que um dia eu falei com ela, mãe, o que foi, mãe? O que está acontecendo? Como é que é? Eu falei, estou indo numa reunião. Meu tio estava indo lá, dirigindo a reunião na casa dele. Minha mãe estava indo. E ela falou assim, virei crente. Converti. E a gente ficou impressionado, porque ela mudou. Nossa família mudou. Minha mãe levou todos os filhos para Jesus. Todos os filhos. Nós somos 6, todos se converteram. Eu fui o primeiro, comecei a ir. E um pouquinho depois, 12 anos de idade, entreguei minha vida a Jesus. Com 14 anos, Deus estava me chamando. E Ele estava me falando, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. E novo ainda, parecia que tinha aqui na minha cabeça uma pergunta ou uma grande questão. O que você vai fazer com a sua vida? Eu tive tantas oportunidades, sempre numa família muito boa, meu pai com uma condição financeira muito boa. Fiz tantas coisas, estudei tanto, participei de tanta coisa. Mas a pergunta o tempo inteiro, o que eu vou fazer com a minha vida? E nesta noite, foi exatamente em cima desse tema que Deus, sabe, trouxe para mim uma palavra para falar com vocês. Em cima de uma pergunta. E a minha pergunta é, se nós estamos indo numa viagem chamada Vida sobre a Terra, e você está aí nessa viagem, a minha pergunta é, para onde você está indo? Para onde você está indo? Essa é uma pergunta cuja resposta é muito importante. Cada um de nós tem que saber na ponta da língua para onde está indo, porque senão está perdido. E sabe, aquelas pessoas que não têm Deus, esses são chamados de perdidos. O apóstolo Paulo chega a dizer que antes, mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos por aí desgarrados, cada um andando pelo seu próprio caminho. Éramos, por natureza, filhos da desobediência, contra Deus. Sabe, uma pessoa que anda para onde quer, e que faz da vida o que quer, o que dá na ponta do nariz, né? O que dá na telha. Eu faço o que eu quero da minha vida. A Bíblia chama esse de um filho da desobediência, de um perdido. Ser um verdadeiro crente é aquele que diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meu caminho. Eu ando com Ele e no caminho dele. Por isso o Salmo diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muitas pessoas temem ao Senhor. No Brasil, 93% da população, de quase 200 milhões de pessoas, respondeu no censo agora, 93% que crê em Deus. 93%. Se isso fosse verdade, o Brasil era um paraíso. O Brasil está longe disso. É maravilhoso, mas está longe de ser um paraíso. Eu vi na televisão, no Jornal Nacional, uma cena incrível. Eu vi, não me contaram não, eu vi. Câmeras de segurança filmaram momentos antes de um assalto num banco. Sabe, lá tem essa mania de explodir caixa, né? Já ouviram falar. O cara bota uma bomba lá e aí a nota sai voando e pega umas e tal. O cara está lá sem perceber que tinha uma câmera de segurança. E ele começa a preparar tudo para entrar, porque ele tem que ser rápido. Ele arruma a bolsa e tal. E aí ele vai botar o capote, assim, aquela máscara, né? Aquele capuz. E ele, antes de botar o capuz, ele para. E a câmera está lá. E ele faz assim. E depois ele faz assim, ó. O que será que ele estava orando?
Esse deve ser o bom ladrão. Mirici para aquela cruz. O bom ladrão. Mas o cabra estava orando. Sabe o que ele devia estar orando? Oh Deus, não deixa a polícia me pegar. E Deus ouvindo uma oração dessa. Você já imaginou? Ô, gente, a câmara pega o cara ali. Temente a Deus, hein? Um ladrão temente a Deus. 93% do brasileiro diz, eu temo a Deus. Mas ele não fala o resto. Ele não anda no caminho de Deus. Que adianta? Isso é mentira, é engano. Mas sabe, tem muita gente dentro das nossas igrejas que faz a mesma coisa. Dentro da igreja, saiu dali, anda no seu próprio caminho e faz a sua própria vontade. E isso nunca vai ser céu e vitória na sua vida. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, lá naquele profeta menor chamado Jonas. Lembra do Jonas? A criançada lembra, né? Quem não aprendeu na escola a história do peixe, né? Que engoliu Jonas. Lembra daquela história? Ah, eu lembro demais. O Jonas. E eu queria que a gente lesse um pouquinho o comecinho do livro de Jonas. E eu queria falar com você um minutinho. Para onde nós estamos indo? Olha só o que está escrito neste livro fantástico. Fantástico. Quando um dia eu entendi a história do livro de Jonas e o que ele estava ensinando, eu passei a amar este livro. Como eu gosto desse livro. Ele é sensacional. Ah, o livro de Jonas é maravilhoso. Nós vamos entender um pouquinho em cima do livro de Jonas. Assim diz a palavra do Senhor, assentados mesmo, mas com todo respeito, como se estivéssemos em pé, diante da palavra bendita e santa de Deus, nós vamos ler Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E você? Para onde você está indo? Você está indo para Nínive ou está indo para Tarsis? Vamos ver? Vamos continuar. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para Tarsis, aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas estava fugindo de Deus e até pagou para fugir de perto de Deus. Que louco. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, que desceu ao porão e se deitara, dormia profundamente. Como é que pode? O capitão dirigiu-se a ele, o sacudiu e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se. E se não sabe pelo menos lutar conosco aqui, mas clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes e vamos descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu contra nós, porque esse maremoto não é natural, não. Lançaram sortes e adivinha? Adivinha? A sorte caiu sobre o Jonas. Não tem erro, gente. Não tem erro. Às vezes a gente vai para a praia, paga hotel, gasta dinheiro, faz a viagem, arruma a mala, né? Vai aquela turma da igreja. Você chega lá e começa. Chuva, 1 dia, 2 dias, 3 dias, meu Deus.
Tem que parar e descobrir quem é o Jonas aqui. Tem um Jonas ali no meio. Eu tenho um cunhado meu que é o Jonas. Onde ele vai, chove. Ele fala, deixa eu ir com vocês. Não, você não. Não. Jonas. De jeito nenhum. Jeito nenhum. O nome dele é Josafá. O apelido dele é Jonasfá. O homem é terrível. Onde ele vai, chove. Já imaginou? Deu no Jonas. Por isso perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e o Deus do mar. Eles falaram, Eloy, eu sabia o mar aí, ó. Ele está indo contra o Deus do mar. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Está acontecendo é porque eu estou fugindo de Deus. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Responderam ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo, homens nobres, para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Não tem jeito. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o jogaram para fora do barco. Lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou na hora. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor. Olha o testemunho, hein? Adoraram o Senhor com temor, ofereceram-lhe sacrifício e fizeram votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Esse texto nos leva a uma pergunta muito séria, muito importante, que nós sempre temos que fazer, e que o tempo inteiro eu faço, minha esposa faz, cada um de nós sempre tem que fazer. A vida é um presente, a vida é curta, a vida é um teste, a vida é uma oportunidade, a vida é maravilhosa, a vida é um presente, é um dom de Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Para onde nós estamos indo? Não dá para entender o Jonas, porque ele recebe uma palavra de Deus bem clara, dizendo, vai lá para Nínive, prega lá. Já imaginou se o Senhor falasse com você? Vai lá para Manhattan, vai lá para Boston, vai lá para Miami, não é? Vai para onde for, sei lá onde é que você gosta ou não gosta, mas vai lá, prega naquela cidade, a cidade inteira vai se converter. Já imaginou? Já imaginou Deus chegasse para mim e falasse, Paulo, vai lá para o Rio de Janeiro, cidade mais importante do Brasil, referência no mundo inteiro. Vai lá para o Rio de Janeiro e prega lá na praia de Copacabana. O Rio de Janeiro inteiro vai se converter. Já imaginou? O que eu ia fazer? Eu ia correndo. Mas Jonas fez não. Jonas correu de lá. Jonas falou, não. Sabe, irmãos? Jonas vai embora. E ao invés de ir para Nínive, procura ir para Tarsis. O que está acontecendo? Sabe, ele não gostava de Nínive. Nínive era uma cidade violenta, famosa pela sua violência. Talvez ele já tinha ouvido tantas histórias, ou teve amigos que tinham sido já violentados, mortos por ninivitas, sei lá o que tinha no coração dele, mas ele não gostava daquele povo. E na verdade a gente percebe, ao longo do livro todo, que ele queria que aquele povo fosse mais para o quinto dos infernos mesmo. Ele queria punição para aquele povo, eles merecem. Já imaginou como
deve estar sentindo aquela mãe que perde o filhinho ali na explosão em Boston, a filha perde uma perna. Já imaginou aquele pai que o filho está lá vendo ele correr na maratona ali, todo animado, e antes que o pai chegue perto, uma bomba mata o seu filho? O que eles devem estar sentindo contra aquelas pessoas que fazem uma coisa dessa? Jonas tinha alguma coisa assim lá no coração dele, e ele fala: eu não quero ir para Nínive. Mas Jonas está cometendo o pior erro da vida dele, irmãos. E nós aprendemos com os erros de Nínive, de Jonas, para nós não cometermos os mesmos. Jonas esqueceu, talvez, uma das verdades mais centrais da Bíblia. Jonas, irmãos, está esquecendo uma das maiores revelações desta palavra aqui. Alguma coisa que tem que nortear a nossa vida. Alguma coisa que a gente não pode esquecer. O mundo bombardeia a nossa cabeça, as experiências, os convites, as tentações. O mundo todo diz para nós: não, não. Mas a Bíblia nos diz, e Jonas esqueceu, que o melhor lugar do mundo para eu viver não é Estados Unidos ou Brasil, ou África. O melhor lugar do mundo não é Tarsis ou Nínive. O melhor lugar para você e eu vivermos é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para eu viver, não importa onde seja. Não importa se é num deserto causticante ou numa linda praia. Onde é a vontade de Deus é o melhor lugar para eu viver. E este é um princípio poderoso. E quando a gente começa a pensar em Jonas, nós temos que fazer essa pergunta: eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Porque este é o paraíso para eu viver, seja onde for. Mas Nínive esquece esse princípio. Jonas esqueceu disso. Ele muda os planos e ao invés de ir para a vontade de Deus, ele vai para o lugar oposto à vontade de Deus. De novo eu pergunto: e eu? E você? E nós? Para onde nós estamos indo? Tem gente assim, que é igualzinho Jonas. Vive na contramão da vontade de Deus. Deus diz: vai, ele fica. Deus diz: fica, ele vai. Irmãos, sabe, nós temos que orar ao Senhor e falar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque sabe, irmão, se a base desse começo dessa história é este princípio, o segundo princípio que eu quero observar com você, ele é tremendo demais. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, não é fazer o que eu gosto. Não é. Fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu tenho desejo de fazer. Mas obedecer é fazer o que eu devo fazer. Jesus, chegam para ele e perguntam assim: Senhor, qual o maior dos mandamentos? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para acertar o centro do coração de Deus? Um mestre da lei. E ele diz: mas você é um mestre da lei e me pergunta se você não sabe disso? Não, Senhor, me explica como é que eu acerto o centro do coração de Deus. E sabe como ele responde? Com uma parábola. Uma história que é muito conhecida, o bom samaritano. Ele diz assim: um sacerdote vinha descendo, viu um homem caído na beira do caminho, todo arrebentado. Sabe o que ele fez? Não parou. Ele não parou. Veio um levita, um líder de adoração. Ele viu o homem ali, não parou. Tinha um judeu todo machucado, não parou. E Jesus diz assim: mas um samaritano, estava vindo ali e viu o homem parado na beira do caminho. Sabe o que um samaritano normal faria? Se visse um judeu ali, sabe o que ele ia fazer? Porque aquele judeu era tudo de ruim para o samaritano. O judeu como ele chamava o samaritano, sabe o quê? Cão. Discriminava, considerava uma raça impura, um povo traidor, um povo misturado. Ele tinha todos os motivos para não querer ajudar aquela pessoa. E sabe o que ele faz? Ele para e ajuda. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu quero, não.
é fazer o que eu tenho que fazer, gostando ou não. Gostando ou não. Irmão, lá no fundo, Jonas tinha um problema horrível no seu coração contra os ninivitas. Mas ele diz assim: eu não preciso gostar de alguém para poder amar alguém. Deus não manda você gostar de todo mundo, mas ele diz: ame todo mundo. Porque amar não é gostar. Amar é desejar o maior bem para aquela pessoa. Lembra da história da Corrie ten Boom? Você lembra a história dessa mulher? Quem não lembra, eu sugiro você achar um livro que se chama O Refúgio Secreto e ler este livro. Um dos livros mais lindos, tocantes. É um clássico da literatura cristã no mundo. O Refúgio Secreto. É de arrepiar, é lindo. Essa mulher é uma holandesa judia, convertida. Os alemães invadem a Holanda, prendem a família dela toda, matam seus pais, estupra sua irmã novinha, muitas vezes, que ao final, diante dos olhos dela, que ela tenta salvar a vida da filha, da irmã muitas vezes, ela ao final perde e fica sozinha. A família toda a família é morta pelos alemães. Quando ela também já estava para morrer, não é? A guerra acaba. Ela então é tratada e ela, não é? O país é restaurado e tal, e agora ela está começando a se recuperar quando Deus vem para ela e fala assim: corre, eu tenho um chamado para você. Pois não, Senhor, eu faço a tua vontade. Vá para a Alemanha e pregue o meu evangelho de salvação para os alemães. Ela falou assim: não, Senhor, isso eu não faço. Por favor, Senhor, alemão não, eu prego para qualquer pessoa, menos para alemão. Eles arrancaram de mim tudo que eu tinha. Arrancaram minha família, arrancaram meus bens, mataram minha irmã diante dos meus olhos. Não, Senhor, eu não vou. Sabe, ela conta como ela lutou, como ela remoeu, não é dentro dela, mas o Espírito Santo a levou a entender: eu não estou pedindo para você gostar dos alemães, eu estou pedindo para você ir lá e amar os alemães. E ela então conta no seu livro como ela está pregando, e uma hora ela está numa igreja pregando, e ela se tornou famosa, ela era chamada a Billy Graham da Europa. Era uma evangelista tremenda. Quando ela está pregando numa igreja cheia, e ela vai fazer um apelo, vem de lá um alemão, e ela reconhece, e ele sabia quem ela era. Tinha sido um dos assassinos da sua irmã. E ele vem e levanta a mão para ela e fala assim: você pode me perdoar. Ela quis voar no pescoço dele. Ela quis vingar. Mas ali dentro dela, o Espírito Santo falava: levanta a mão para ela. Diz ela que quando ela levanta a mão e toca na mão daquele alemão, como que uma eletricidade entra no seu braço, e ondas de amor e perdão inundaram a vida dela. Ela puxa aquele homem, abraça e diz: eu te perdoo, Jesus te salva, você é meu irmão. E essa mulher se tornou tão grande. Sabe, irmãos, um testemunho que influenciou o mundo todo. Por quê? Porque amar uma pessoa não significa gostar dessa pessoa. Ela foi para a Alemanha pregar o evangelho para quem tinha destruído a sua família. E eu esperava que você, numa hora dessa, dissesse: glória a Deus. Afinal, aqui é uma Assembleia de Deus ou é uma igreja batista? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Irmão, para onde você está indo? Sua vida está indo para Nínive ou está indo para Tarsis? Sabe o que é Nínive? Nínive é o lugar da sua obediência. Ir para Nínive significa: eu não faço o que eu quero, eu obedeço a Deus. Sabe o que é Tarsis? Tarsis é o lugar da conveniência. Para onde você está indo? Você está botando a sua vida na obediência ou na conveniência?
Sabe, quando eu entendi que a minha vida não me pertencia mais, mas pertencia ao Senhor, fui comprado por Ele. Quando o Senhor me chamou, eu falei, Senhor, não estou atrás de conveniência, eu estou atrás de obediência. Nínive é o lugar que Deus dá para nós. Tarsis é o lugar que nós escolhemos por conta própria. Você está no lugar que Deus te deu, ou você está no lugar que você mesmo está escolhendo? Nínive é o lugar do nosso chamado. Deus me chamou para cá. Tarsis é o lugar das minhas vantagens pessoais. Tarsis era uma praia, a praia mais chique, o lugar mais bacana. Deus chega para você e fala assim, vá fazer uma viagem missionária lá para a África. Você tem esses $1.000, vá para lá. Aí você fala assim, com esses $1.000, eu vou para Côte d'Azur. Eu vou para Bahamas. Eu vou para Boca Raton. Né? Eu não vou para a África nada. Para onde você está indo? Nínive é o lugar do desafio. Tarsis é esse lugar sossegado, onde você quer ficar na água de coco, deitado na rede. Para onde você está indo? Onde você está planejando viver a sua vida? No lugar que Deus está te chamando ou no lugar que você está escolhendo? Para onde você está levando a sua vida? Para o lugar que Deus te quer que você esteja ou para um lugar que você mesmo tem escolhido? Sabe, irmãos, eu fico horrorizado à época que nós estamos vivendo. Nós vivemos a época do conforto, a época, sabe, do prazer, das comunidades e de um egoísmo absurdo. A maioria das pessoas só pensa nela. A maioria só pensa em dinheiro, só pensa em como vai faturar, só pensa, não é? Muitos pastores que eu conheço veem o pastorado como profissão e não como vocação. Pensam no que podem ganhar. Sabe, irmãos, nós precisamos resgatar essa simplicidade do que é ser um cristão. Deus é tão simples, irmão. Sabe, Ele é glorioso, mas é tão simples. Ele é tão rico, mas tão simples. E vida cristã se resume numa coisa: construir a sua vida no centro da vontade de Deus. E o Jonas esqueceu isso. Mas quando a gente lê essa história, irmãos, a gente vai para o terceiro princípio. O terceiro princípio é, Jonas mostra para nós que quando a gente sai da vontade de Deus, nossa vida se torna um inferno. Foi ele tomar o barco para Nínive, para Tarsis, que uma tempestade, a Bíblia diz que não foi o diabo, foi Deus que levantou uma tempestade contra ele. O Senhor fez soprar um vento contrário, maremoto, o peixão lá de boca aberta. E às vezes eu fico impressionado, pessoas vivendo uma vida atribulada, tudo dando errado, e eles não percebem, nem chega a fazer a pergunta, peraí, onde eu estou indo? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe quantas vezes pessoas estão construindo sua família da maneira errada, estão relacionando com as pessoas de maneira pecaminosa, estão trabalhando de maneira contrária à vontade de Deus, a vida vai no inferno e vão lá me pedir para orar. Eu falo, não tem jeito, amigão. Não tem jeito. O peixe já está ali de boca aberta. Coitado daquele peixe. Tem gente que fala, coitado do Jonas. Eu falo, coitado do peixe. Ficar entalado com uma desobediência dentro dele. Sabe, Jonas significa desobediência, descaso, indolência, falta de temor, rebeldia contra Deus. E eu sempre me pergunto para a minha igreja, eu falo, para onde você está indo? Sabe, as pessoas querem vir na igreja, sentar no banco, ouvir uma boa mensagem. A nossa igreja, durante 40 anos, foi uma igreja ali de 300 pessoas. Um dia nós começamos a pregar a vontade de Deus. E nós começamos a desafiar a igreja, abre a sua casa, comece a evangelizar e faz da sua casa um ponto de pregação. Ah, pastor, mas eu não gosto. Eu não perguntei se você gosta. Ah, mas eu não quero. Também não perguntei. É a vontade de Deus.
E quando nós começamos a trabalhar, não daquilo que eu gosto, daquilo que eu prefiro, daquilo que eu acho legal, mas daquilo que eu tenho que fazer, porque o Senhor deu uma comissão para nós. Ele disse, indo, pregue o evangelho, faça discípulos. E eu falei, tem gente aqui que já tem 10 anos de crente e nunca fez um discípulo, não ganhou uma alma para Jesus. Como pode? Porque eu estou gastando minha vida toda na minha escola, no meu esporte, na minha academia, não é? Com os meus amigos, no cinema, no shopping. E a vontade do Senhor, e a Nínive que Ele me deu, e as vidas que Ele está esperando que eu vá trazer para Ele. Eu estou em Tarsis. Quanta gente está construindo a sua vida nas praias existenciais e não no chamado de Deus. Irmão, quando a gente entende que a nossa vida tem uma missão, que cada um de nós tem um chamado e que cada crente é um ministro chamado por Deus, dado uma missão, faça discípulos. Quando eu entendo que o pastor não é para fazer tudo, mas ele é o nosso treinador, quem vai marcar o gol, quem vai fazer a vitória somos nós somos os jogadores. Quando nós entendemos isso, irmão, sabe, tem gente que entende igreja errada. Eu paguei lá, eu quero o melhor trabalho para as crianças, mas eu não vou ajudar nas crianças, porque eu não gosto. Eu paguei, eu quero um trabalho com adolescentes maravilhosos. Eu quero um retiro de casais. Eu quero que o pastor bole tudo. E eu vou ficar lá aplaudindo ou vaiando. Está errado. Nós somos os ministros. Os pastores apenas vão nos ensinar, mas nós vamos fazer a obra. E eu pergunto, quantas almas você ganhou para Jesus já no ano passado, neste ano? Quantas? Na nossa igreja nós temos uma grande meta. Nós trabalhamos por metas. Sério mesmo, trabalhamos sério com meta. Por isso a gente cresce muito. E sabe qual é a nossa meta? Adivinha qual é a nossa meta para esse ano agora? Faz uma ideia assim. Quantas pessoas nós queremos ganhar esse ano agora para Jesus? Duvido que você acerta. 1.000 é um mês. 1.000 é no mês, gente. 1.000 é no mês, não dá não. 1.000 é pouco demais. Sabe quantas pessoas nós queremos ganhar? Uma. A nossa meta é ganhar uma alma para Jesus. Uma só. É difícil a gente ganhar uma vida para Jesus? Você acha que a nossa igreja dá conta? Eu acho que dá. A meta é uma. Então está escrito lá assim, todo tamanho. Umzão lá. Mas sabe como? Cada um ganha um. Cada um ganha um. Então se nós somos milhares lá, se somos lá 8.000 pessoas frequentando a igreja, se cada um ganhar um, quantos nós vamos ganhar esse ano? Por que é um só a meta? Porque eu não quero me esconder, não. É a minha meta. Eu mais um. Cada um traz um. E no ano que vem, cada um traz um. Irmão, se cada um está fazendo a vontade de Deus, a igreja tem que dobrar todo ano. Todo ano. E nós ganhamos o mundo num instante. Num instante. Você já imaginou que no Brasil, 25% da população brasileira é evangélica? 25%. Só a Assembleia de Deus são 13 milhões ou mais, sei lá quantos. É a maior de todas. Se cada pessoa da Assembleia de Deus do Brasil ganhar uma alma para Jesus em 2014, nós vamos ser, em vez de 13 milhões de assembleianos, 26 milhões. Uma alma. E se 25% de cada 4 brasileiros, um brasileirinho é crente, se esse crente ganhar um, e depois ganhar mais outro, esses dois ganharem mais outro, em 2 anos, nós ganhamos o Brasil inteiro. E na Olimpíada, em 2016, o mundo chega num país 100% convertido. Se cada um ganhasse um. Mas sabe por que não ganha? Porque ninguém está querendo ir para Nínive. Todo mundo quer viver em Tarsis. Todo mundo quer viver em Tarsis. E estou fugindo da presença de Deus. Irmão, quando eu não vivo na vontade de Deus, a vida se torna um inferno. Sabe, irmãos, o peixe ficou ali 3 dias com aquela desobediência entalada dentro dele.
Você acha que foi o Jonas que passou mal? Coitado do peixe. Já imaginou alguém ficar 3 dias com uma coisa ruim dentro dele? Um fugitivo de Deus. Com aquela coisa que está apodrecendo dentro dele. Não é à toa que 3 dias depois o peixe não aguenta mais. E quando Deus manda ele, fala, obrigado. Ele vomita o Jonas para fora. Sabe, irmão, tem muito crente precisando vomitar a desobediência, a rebeldia que está entalada dentro dele. Eu tenho que vomitar isso, porque não é isso para estar dentro de mim. Quantas pessoas entenderam errado? Quantas pessoas estão pensando que o Evangelho é ser abençoado? O Evangelho é ser abençoado para que eu seja uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, lá o pai da fé, onde tudo começou, Deus diz para ele o quê? Eu te abençoarei e tu serás uma bênção para todas as nações. Ou seja, eu te abençoo para você ser uma bênção. Irmão, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos. Às vezes eu acho que a gente não compreende a riqueza. Paulo ora e fala assim aos Efésios, eu oro a Deus para que abra os seus olhos para você compreender a riqueza da sua herança. Irmão, se você soubesse a glória, o poder, a autoridade, os anjos que trabalham ao seu redor, os dons que estão disponíveis, se você imaginasse o reservatório de unção e de óleo que está aqui, pronto a derramar sobre você, mas que nós não fazemos ele virar sobre nós. Irmão, há uma riqueza para nós, mas sabe o que acontece? Eu nem estou precisando usar, porque eu estou em Tarsis. Irmão, tem coisa que a gente só vai fazer nessa vida. Ganhar alma é uma delas. Sabe, nós temos que vomitar isso para fora. Tirar. Quantas pessoas estão vivendo assim? Longe da vontade de Deus, indo para Tarsis. Estão sofrendo e fazendo outros sofrer. Porque uma pessoa que está fora da vontade de Deus não sofre sozinha, não. Faz o outro sofrer também. Os marinheiros começaram a perder tudo. Eles perderam as cargas. Eles jogaram tudo fora. Eles sofreram um prejuízo e não morreram por isso aqui, ó. Quase perderam a vida. Sabe por quê? Porque tinha um desobediente no meio deles. Quantas vezes uma pessoa fora da vontade de Deus está fazendo sua esposa sofrer? Está fazendo seu marido sofrer, seus filhos sofrerem, a igreja, os parentes. Por quê? Porque há alguém que está entalado fora da vontade de Deus. Puxa vida. E diz o texto que ele vai chegar lá no porto, arrumar um navio. E olha, a Bíblia não costuma dar esses detalhes. E quando dá, tem coisa. Fala assim, e ele, pagando o preço da viagem, embarcou para Tarsis. Todo mundo que fugir da presença de Deus e não quiser fazer a vontade de Deus, vai pagar um alto preço. A gente paga. E depois, eu vejo pessoas lá na minha igreja dizendo, meus filhos não estão na igreja. Meus filhos não estão na igreja. Eu falo, dá vontade de falar, porque a gente ora, fica com dó, mas dá vontade de falar. Eles não estão vendo Nínive na sua vida. Eles não percebem que tem Deus e que fazer a vontade de Deus é centro. Eles estão fazendo igual a você. Você está vivendo para você, eles estão vivendo para eles. Mas eles estão na balada. Qual a diferença? Qual a diferença? Por isso a gente lembra do 4º princípio. Cuidado para onde nós estamos indo. Porque tem gente nos seguindo. E quando a gente vive longe da vontade de Deus, não é? Quando a gente vive longe, a gente acaba, não é? A gente acaba saindo fora. Se eu fosse pregar isso aqui, hein? Que mensagem ruim, não é mesmo? Mas sabe o que é bacana? Sabe o que é lindo nessa história? É que a história do Jonas mostra para nós uma coisa. Ainda que um determinado momento da minha vida, eu comecei a ir na direção errada, sempre é hora de voltar atrás. Sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de pegar minha vida e, enquanto eu estou vivo, dizer, pois eu vou para a vontade de Deus. O Jonas pega, aprende a lição e fala, agora eu vou. Você nota, ao longo da história aí, que ele nem fez de muito boa vontade, não. Quando ele está na barriga do peixe, ele faz 9 orações.
As orações são orações de confissão e arrependimento. E ele sai dali arrependido. Ele diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade. E o peixe joga ele lá. Sabe o que acontece? E ele vai andando na cidade. Cara feia, sem estar com muito gosto de fazer. Ele vai falar assim, mais 40 dias vocês vão tudo morrer, seus caras. Vai tudo para o inferno, vai tudo morrer. A pior pregação que um pastor já pregou. Já imaginou você sair pela rua e dizendo, vocês vão tudo morrer. Vocês vão tudo para o inferno. Já imaginou? Pois foi o que ele fez no meio daqueles homens maus lá. E sabe o que aconteceu? A unção de Deus estava sobre ele agora. Por quê? Porque ele agora está na vontade de Deus. E ele começa a falar. E o povo começa a arrepender. Irmão, a gente fica assim abobalhado de que o apóstolo Pedro pregou e 3.000 converteram num dia no Pentecoste. Pois a Bíblia diz que Jonas pregou e a cidade inteira. No mínimo, porque a gente não sabe se é criança que tinha 120 mil ou a população toda, mas no mínimo 120 mil decisões naquele dia. Até o rei se arrependeu. E houve uma virada e Deus falou, não vou mais destruir. Por quê? Porque ele resolveu dar marcha ré e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Para onde você está indo, irmão? Jonas e Nínive apontam para nós o caminho. Apontam para nós o caminho. Nós sabemos, não é? Nós sabemos como é que o livro termina. O livro de Jonas termina da seguinte maneira, diz assim, você sabe da história que o Jonas ficou bravo, né? Ele diz assim, Deus falando, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão desta grande cidade? Você já viu um livro que termina com uma pergunta? Não deveria eu ter compaixão de uma grande cidade? Por que esse livro termina com uma pergunta? Por quê? Sabe por quê? Porque a resposta, cada um de nós que vai dar. Deus deve ter compaixão? Deus deve ter compaixão de Belo Horizonte? Quem vai responder essa pergunta sou eu. E eu estou lá dando a minha vida para que aquele cemitério não continue engolindo gente que sai dali para o inferno e nunca mais vai voltar de lá. Eu não quero isso para ninguém. Para ninguém. Eu não quero isso para um irmão meu, uma filha minha. E quantos de nós estamos vendo os nossos melhores amigos, as pessoas que trabalham conosco, às vezes 10 anos na mesma sala, que estudam na mesma escola, são nosso vizinho de porta. A gente fala assim, um dia. Que dia? Irmãos, a história de Nínive fala para nós. Sabe, de que Deus tem um caminho para nós. O caminho de Deus é perfeito e é nos usar como uma bênção. Mas nós temos que fazer uma escolha. Eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus. E quando nós, onde quer que estejamos, estivermos encaixados na vontade de Deus, nós vamos estar vivendo no paraíso. E onde a gente estiver, seja o melhor lugar do mundo, fora da vontade de Deus, aquilo vai virar um inferno. Tem gente milionária lá no Brasil, né? Essa hora, hoje, agora, milionário. 3 Mercedes-Benz, uma mansão, piscina, tudo melhor. Ele está com um revólver agora lá falando, não dou um tiro na minha boca. Por quê? Porque está vivendo um inferno, ainda que vive num paraíso. E tem gentinha lá numa favelinha, lá no nosso morro, que essa horinha agora está ouvindo radinho com louvor, está lendo a sua biblinha, tomando seu cafezinho com bolachinha e dando glória a Deus, porque está vivendo no céu, irmão. Sabe por quê? Porque céu não é lugar. Céu não é lugar. Céu é o centro da vontade de Deus. Deus quer para você que você viva no céu aqui na terra. Ainda que nas lutas, ainda que na dificuldade, quando você alinha a sua vida e se coloca, eu estou debaixo da vontade de Deus. E quando isso acontece, o egoísmo é quebrado. Pá!
E a igreja se torna a verdadeira igreja de Jesus. Ah, pastor, eu ouvi falar que sua igreja tem crescido muito. Qual é o método? Qual é? Nenhum. Não tem método nenhum. Nós apenas começamos a responder essa pergunta. Não deveria eu ter compaixão dessas pessoas que não sabem discernir o certo do errado? E sabe, quando a gente fala assim, Senhor, Deus tem derramado uma compaixão que a gente não consegue não pregar o Evangelho. A gente não consegue não pregar. E aí Deus nos deu a estratégia das casas. E às vezes é difícil a gente pregar, mas é tão fácil convidar um brasileiro para vir na nossa casa. Vamos lá em casa, tomar um lanche, ter uns amigos. E a gente, sapeca neles o Evangelho. Ah, irmão, essa é a vontade de Deus. Ele diz, eu vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós não existimos para acumular bens. A gente pode trabalhar, fazer tudo, mas tem uma prioridade sobre todas as prioridades, fazer a vontade de Deus. E Paulo diz a Timóteo que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca. E eu tenho dado a minha vida para falar disso aonde eu vou. Eu poderia falar tantas coisas para inspirar vocês, mas eu quero dizer para vocês. Vocês são uma igreja missionária plantada no coração dos Estados Unidos. Vocês são uma igreja missionária plantada no coração dos Estados Unidos. Vocês têm influência de uma herança que começou lá na Rua Azusa, lá, num subsolinho com um tiquinho de gente que o mundo inteiro foi impactado por uma reuniãozinha de oração lá, pequenininha, de uns negros assim, meio desconsiderados. Mudaram a face do cristianismo no planeta. Porque Deus é especializado em tomar o pequenininho e fazer dele grande. Para que a glória seja dele. Irmão, quando uma pessoa disser para Deus, Senhor, eu estou indo para Nínive. Eu quero fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor. Meu irmão, eu sei lá o que pode acontecer. Então eu olho para vocês. Eu já fico imaginando. Nesse ano de 2013, cada um vai ganhar um para Jesus. Você não vai chegar ao final desse ano sem poder apresentar, pastor, olha quem eu ganhei para Jesus. Ele trabalhava comigo. Ele trabalha comigo, pastor. E agora ele já está vindo. Se cada um trocar, nós precisamos do dobro de bancos aqui, não é? Para botar essas pessoas nesse culto. Ou então, nós vamos fazer outro culto, e depois outro culto, e depois outro culto, e depois outro culto, e cada um vai trazer seus amigos. E no ano que vem, você e ele, porque ele, lógico, no fogo do novo convertido, ele vai trazer a mãe dele, o tio dele. E aí você vai trazer mais um também, e vão dobrar de novo. Não tem 4 anos, 5 anos, vocês vão ser a maior igreja desse país. Ri assim, não acredito. Que não acredita, irmão? Vou te chamar de Isaac. Riso. Irmão, Deus é especialista. Só uma coisa eu tenho que decidir. Para onde eu estou indo? E eu termino da mesma maneira. Para onde você está indo? Qual destino você está dando para a sua vida? Você é o religioso que a câmera pega, fazendo uma oraçãozinha, mas vivendo uma vida fora da vontade de Deus? Ou você é alguém que diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Eu quero dizer para você hoje, que neste momento, Deus está botando na sua mão uma caneta, e Ele está colocando para você um livro inacabado, o livro de Jonas. E Ele está falando uma pergunta agora. Nós devemos ter compaixão? Você vai pegar a caneta agora e vai escrever. Deus dá o direito a cada um de nós escrever a sua história. Alguns vão escrever histórias de final horrível. Outros vão escrever uma história sem final. São aqueles que passam em branco pela terra.
como diz lá, não fede nem cheira. Outros vão escrever uma história. E quando chegar no céu vai ter gente te procurando lá. E vai ter gente te procurando. E vai ter gente que vai te pegar pela mão. E vai te levar e vai falar, Jesus, Jesus, eu quero te apresentar. É o Nilson, Jesus. Foi ele que me levou para o Senhor. E Jesus fala, conheço o Nilson, ele é meu. Já imaginou quantas pessoas vão poder te levar diante de Jesus e falar assim, eu estou aqui por causa dele. Irmãos, a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Sabe, o futuro da nossa igreja está nas nossas mãos. Aquilo que nós vamos fazer com a nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse a oração mais maravilhosa que um crente nascido de novo pode fazer. A mesma oração que o nosso irmão mais velho fez ali no Getsemane, sob uma pedra, orando. E ele diz assim, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Seja feita a sua vontade na minha vida de forma tão perfeita como no céu sua vontade é feita. Diga, Pai, eu quero fazer a tua vontade. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Às vezes alguns têm que ir lá no fundo do poço, como o peixe levou Jonas lá no fundo do mar, para lá no buraco, lá no fundo ele poder se arrepender e dizer, me perdoe, Deus. Eu tenho vivido só para fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E aí você pode vir à tona para começar uma vida nova, dizendo, eu agora vou fazer a vontade de Deus. Talvez você já tenha feito, eu sei que já tem feito uma igreja dessa, está cheio de gente que já tem feito, mas alguns não adianta, tem que ser todos. Todos. O mais novinho que chegou aqui ontem, já está com a responsabilidade de trazer alguém. E eu quero que você faça uma oração agora, dizendo assim, Senhor, fala com Deus, Senhor, eu estou tomando uma decisão. Diante de ti, eu não terminarei este ano sem falar do teu evangelho para pelo menos uma pessoa. Eu não vou chegar no final desse ano sem ganhar e batizar uma alma para o Senhor. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que nada posso, mas sei que o Senhor vai me capacitar. No poder do Espírito Santo, eu serei testemunha, aonde eu estiver, para a salvação de uma pessoa, de uma família. Eu vou mudar o destino eterno de uma vida neste ano. Eu vou mudar o destino eterno de uma pessoa neste ano. E será alguém que eu amo muito. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Ah, irmão, talvez um nome está vindo à sua cabeça agora. Uma pessoa, um empregado seu, um patrão seu, um colega de trabalho, um vizinho. Um nome que Deus está colocando. Fala, Deus, é este que eu quero ganhar. É meu alvo. E eu não vou chegar ao final do ano sem ganhar essa vida para Jesus. Eu vou abrir minha casa, eu vou trabalhar, eu vou ser hospitaleiro, eu vou pensar nas pessoas, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Senhor, eu te agradeço por esta igreja viva, por esta igreja renovada, por esta igreja que a gente percebe a batida do coração, por uma igreja que tem todas as condições para ser uma das maiores igrejas nesse país, por esta igreja missionária, que é missionária na África e é missionária aqui nessa terra também. Deus, eu venho pedir ao Senhor, Pai, o revestimento do poder, a coragem, a ousadia e a decisão de consagrar a vida para fazer a vontade do Senhor. Nesta hora, Pai, nós assumimos que o nosso alvo de vida é Nínive. Nós queremos fazer o teu chamado,
viver no lugar que o Senhor escolheu para nós, fazer aquilo que te agrada em primeiro lugar. E sabemos que este lugar será o céu na terra. Deus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor leve esta igreja a um imenso crescimento, porque no coração de cada um aqui está queimando a compaixão e o amor pelo perdido. Eu oro pela vida do pastor Nilson, Pai, que o Senhor cada dia alargue mais a sua visão, cada vez mais Deus dê a ele graça, liderança, unção, para Deus crescer à medida que sua igreja cresce, para se tornar um grande líder de líderes nesta nação. Eu oro que o Senhor os abençoe, que a graça, o poder, a unção do Espírito seja sobre cada um. Eu oro em nome de Jesus. The mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good the design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Pray it in, read it through, live it out, and pass it on.